Bom, hoje vou gravar o meu bate-papo, uma noite chuvosa, então vocês não vão poder ver o Cristo Redentor atrás. Estou aqui com o meu colega, professor Alexandre Espírito Santo. A gente foi colega há muito tempo, dando aula. Ele, na verdade, continua sendo um professor, né? Mas economista, ele passou a carreira dele também na área do mercado de capitais, mercado financeiro. Enfim, é sobre isso que a gente vai conversar. Alexandre, muito obrigado por você estar aqui. Só estou convidando os amigos, por enquanto. Olha, aqui o trovão não significa que a gente vai falar de coisas ruins, não. E como é que você está vendo a economia, Alexandre? Ô, Vidor, primeiro é um prazer enorme estar aqui com você. Você é um grande amigo, uma referência para todos nós. Vidor, eu estou vendo a economia com muita cautela. Para ser franco com você, com os que nos assistem, no final do ano de 2018, quando a gente fez lá na Orama o e-book de investimento para os clientes, eu estava muito mais otimista naquele momento. E te explico por quê. Porque, na minha visão, com a vitória do Bolsonaro e, consequentemente, o Paulo Guedes, a equipe, eu tinha na minha cabeça que essa questão da reforma da Previdência estava, assim, mais ou menos encaminhado. Era uma coisa, assim, ponto pacífico. É imperativo fazer. E, nesse sentido, Vidor, eu acho que a gente está precisando só de um empurrão. A economia tem uma enorme capacidade ociosa. A economia brasileira é pujante, naturalmente. Então, se a gente tem um grave problema, que é um problema fiscal, e se mais ou menos a sociedade está convencida que a reforma da Previdência é importante e ela é um dos principais problemas para esse desajuste fiscal, na minha cabeça a gente ia ter um primeiro trimestre de 2019 morno, mas o segundo trimestre já ia pegar essa expectativa de que vamos ter reforma e, consequentemente, o país ia deslanchar. Naquele momento, eu estava trabalhando com crescimento perto de 3, para falar a verdade, 2,9. Nesse momento, Vidor, infelizmente, depois do que eu vi aí nas últimas 2, 3 semanas, eu já não sei mais se existe esse consenso. No fundo, tem um dissenso, ou pelo menos aquilo que eu venho falando com muita frequência. A gente está vivendo desde 2014, infelizmente, um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras de política. Eu acho isso muito ruim. E a reforma da Previdência foi colocada dentro desse Fla-Flu. Então, eu acho que, pelo menos a minha percepção, é de que há uma dificuldade agora em relação à reforma da Previdência. Espero que a gente consiga passar por essas dificuldades, mas não consigo ver, como eu estava achando, que os empresários vão começar a investir agora, em abril, maio, junho. Eu acho que eles vão precisar de convicção, de certeza, para voltar a contratar. E a gente tem um problema gravíssimo, que são 13 milhões de pessoas desempregadas. Agora, Alexandre, você, inclusive, está fazendo lá para a Orama projeções para eles. Enfim, a Orama é uma corretora, um asset, né, que foca muito em renda fixa. Nós nunca tivemos taxas de juros básicas tão baixas. Exato. Eu estou achando que o Banco Central vai baixar a taxa de juros, porque o que é que está acontecendo? Por mais que a gente saiba que 3 não dá, o Brasil pode crescer 3 numa boa, e se crescer 3 a gente vira o Canadá em 50 anos. Isso aí. Mas o baixo crescimento tá muito frustrante, quer dizer, já era para a construção civil dar uma reação um pouquinho maior, o mercado de consumo também, em função dessa taxa de juros mais baixa. Será que a gente não tem algum gargalo que a gente não consegue enxergar? Será que nesse caso o juro tem que cair muito mais? Eu acho essa pergunta fundamental, Vidor, porque a gente está trabalhando com uma taxa, como você mencionou, que eu, pelo menos, não me lembro de uma taxa tão baixa. Não, nunca teve. Não é da minha época, pelo menos. A inflação, Vidor, ela está muito comportada. E isso vem surpreendendo, né? Muita gente estava falando, não, porque a inflação não pode... Eu estou com a minha cabeça já há muito tempo de inflação em torno desse 4. A meta hoje, o centro é 4,25.
E ela até trabalhou abaixo do 4. Isso com o câmbio dando uma câmbio, né? Indo ali, saindo de 3,80, foi a 4, 2 semanas atrás. Então, olha, chuvas e trovoadas. A gente fala de economia, vem chuvas e trovoadas. Enfim, na verdade, Vidor, esse Banco Central é um Banco Central que entrou agora. A gente tem um novo presidente, a diretoria continua muito qualificada. Na minha percepção, posso estar enganado, eu acho que essa nova diretoria, ela está sentindo, tomando um pouco o pulso da coisa e para perceber se, com a reforma da Previdência passando, se ele consegue aliviar. Eu tenho essa expectativa. Se a reforma da Previdência passar, não sei quanto tempo vai levar, e aí é um outro ponto que a gente pode discutir depois, se ela vai passar desidratada ou não. Mas aí eu vejo o Banco Central reduzindo a taxa. Acho que pelo menos mais 50 pontos, sair aí de 6,5 e ir para 6 e eventualmente depois cair ainda mais. O meu medo só, Vidor, é essa questão da Previdência, porque eu tenho falado muito, tenho escrito artigos em relação à Previdência. As pessoas, elas precisam se convencer que a Previdência não é um problema de crescimento baixo do país. Não é déficit de crescimento, como eu tenho visto alguns economistas mencionando. A economia crescer, mais gente vai contribuir, salário, formalização e o déficit desaparece. Mas a gente tem um problema que você no outro dia mencionou corretamente, Vidor. O problema é que está tendo uma mudança na estrutura demográfica do país. E é isso que me deixa preocupado. Eu tenho falado muito isso com os alunos, com os clientes. Na verdade, Vidor, tem uns números que são muito importantes da gente frisar. O país hoje, o Brasil, é um dos 5 países que envelhece mais rapidamente. Então, daqui a, 30 anos, 25, 1 em cada 3 de nós terá mais de 60. Em 2100, a gente vai estar entre os 5 mais velhos. Depois, se você entrar no site do IBGE, você vai ver que a pirâmide etária lá, em 1980, ela era um triângulo. Hoje eu falo lá para os meus alunos que a pirâmide é que nem eu, é fino, gordo e fino. E daqui a 25 anos, 30, ela vai ser um triângulo, mas de cabeça para baixo. Então, é impossível, num sistema como o nosso, de quem trabalha, paga o aposentado, se sustentar, a não ser que a gente cresça China. Mas não tem como a gente crescer China. Então, no fundo, Vidor... A gente não tem 500 milhões de pessoas para passar para as cidades, Exato. Ainda tem um outro aspecto que é o seguinte, na década que eu nasci, na década de 1960, a taxa de fecundidade era 6,5. Então, eram 6 filhos e meio em média. Hoje, esse número é 1,7. Então, as pessoas deixaram de ter filho. Outra coisa é que a expectativa de vida do brasileiro, quando ele nasce, são 76 anos. Só que a sobrevida aumentou muito. Então, um homem com 60 anos, ele vai até 82. A mulher com 65 vai até 84 anos. Mas isso é bom, Vidor, a gente está vivendo mais. Só que, se você pegar na década de 1990, no governo Collor, esses números eram 6 anos menos. Então, o que está acontecendo é que as pessoas elas estão envelhecendo e por conta de uma série de fatores, inclusive por conta da evolução da medicina, as pessoas estão vivendo mais. Então, como é que elas vão fazer para se sustentar vivendo mais? Porque daqui a 20 anos, você vai viver até 90, o que eu acho ótimo. Porém, como é que você vai arcar com as suas despesas? Então, não adianta chegar e dizer que o país tem um déficit de crescimento, se a gente crescer, que o déficit da Previdência está resolvido. É um problema de mudança na estrutura etária, é um problema demográfico. Enquanto o governo não convencer a sociedade que o problema passa por aí, você vai ter dificuldade para vender a reforma. Eu já aprendi, Alexandre, que todo mundo, em tese, acha que a reforma tem que vir.
mas para depois, entendeu? É para outra geração. Eu já entrei numa regra, vamos mudar no meio da regra, no meio do jogo. Então é um pouco aquilo. E também uma certa ilusão de que a Previdência vai ser a sua base de renda na velhice. Não vai ser. Para a classe média, se você não poupa durante o seu período ativo, não adianta que o rendimento da Previdência, a Previdência ali para você comprar o básico. Entendeu? Para você não ficar dependendo para ir para o lar dos idosos. A gente também tem que ter essa cultura de poupar para si mesmo. Exato. Eu tenho falado isso muito para a juventude, dou aula para jovens de 18, 19 anos. Eu falo sempre para eles, pessoal, aproveita enquanto você é jovem, faz um plano de previdência complementar, porque o tempo está a teu favor, a capitalização, né? O dinheiro, os juros compostos ajuda muito nesse sentido. Aproveita que esse juro alto pode ser que juro baixo... A gente ainda que é alto, né? Ainda juro baixo que é alto. Então, na verdade, o Brasil, ele tradicionalmente poupa muito pouco. Né? A nossa taxa de poupança em relação ao PIB é muito baixa. Você vai na China, é 40, aqui é 18, 17. Então isso faz muita diferença na hora que você olha o longo prazo. Porém, é muito difícil de você convencer um jovem de 18, 19 anos que ele tem que abdicar de um fim de semana. Não, e que ele vai ficar velho, em primeiro lugar, ele não vai acreditar nisso. Até porque, como eu brinco, quando você é jovem, você abre a camisa, vai aparecer o S, super-homem. Quando eu abro a camisa, vai aparecer o eletrodo que eu tenho que fazer lá, o teste de esforço. Né? Então é muito diferente. Porém, eu acho que isso passa, Vidor, por uma questão de educação financeira. Né? Eu acho que o país precisava pelo menos, ter no ensino fundamental, no ensino médio, matérias relacionadas à economia doméstica, um pouco de finanças, para que você tenha essa dimensão do valor do dinheiro no tempo e de como o tempo é a favor da juventude. Mas o mercado financeiro é muito satanizado, Alexandre. Quando você fala nesse assunto, deve ser coisa dos bancos, os bancos estão por trás disso, né, para pegar o dinheiro do público. A gente tem uma situação também complexa no Brasil, que é esse mercado financeiro muito concentrado. Né? Você tem um número reduzido de 8 bancos que praticamente tem mais de 80% do mercado bancário. Embora instituições como a que você trabalha, por exemplo, XP também, né? Quer dizer, várias outras instituições mostraram que você pode nascer pequeno. A gente tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, que é essa coisa da gente mostrar que existe vida sem ser no banco. Eu trabalhei em banco durante muito tempo na minha vida, Vidor. Mas isso era lá na década de 90. Agora, o que a gente está fazendo é dar acesso. Eu acho que isso é muito importante, porque um grande problema que a gente tem é que os fundos de investimento, as taxas de administração, elas são muito elevadas, elas comem muito da rentabilidade. Né? E os bancos, em geral, os bancos cobram taxas de administração muito elevadas. Que tem custos muito altos. Exatamente. Então, no fundo, o que aconteceu? Quando o mercado migrou para São Paulo, né, lá na década de 90, muitos que trabalhavam no Rio não quiseram ir para São Paulo. Eu, por exemplo, não quis ir. E aí, muitos que não quiseram ir para São Paulo acabaram montando seu negócio aqui. Então, você vê que no Rio, hoje, a gente tem muito asset, né, desse pessoal que naquela época não quis migrar para São Paulo. Leblon e Ipanema, embora você trabalhe em Botafogo. Exato, mas é ali aquele triângulo ali, não é? De Leblon, Ipanema, Gávea. Muitas das empresas estão lá. Eu acho que isso foi muito positivo, né? Porque você criou uma concorrência, não exatamente no mercado de banco, mas no mercado de fundo. Mas os bancos aplicam nesses fundos
Administrado por assets, né? E ainda uma outra coisa, os próprios bancos sentiram necessidade, por conta da concorrência, de diminuir as suas taxas. Antigamente, Vidor, você tinha banco que estava cobrando taxa de 4, 4,5% ao ano de taxa de administração. Você come a rentabilidade. Você pega hoje uma taxa de 6,5%, 4,5%, você não tem mais nada. Não, e isso em fundo de ações. Isso. Sem estar ligado a uma performance. Pô, então peraí, eu boto lá, o cara bota na bolsa, as ações despencam, ele me cobra 4,5%? Isso. Porra, peraí. Não Você tem graça, acertou, né? Tudo bem. É. Você errou? É. Você errou, a tua taxa é zero. Por isso é que, na minha visão, a gente, eu me incluo nisso porque eu participo desse mercado já há um tempo, a gente ajudou muito. E uma outra coisa que eu percebo, esse Banco Central novo tem feito, o próprio Willan estava fazendo, que é incentivar as fintechs. Eu acho que isso é algo positivo. Explica um pouquinho o que é fintech. E a fintech na verdade, são empresas pequenas, não financeiras, que são muitas vezes até por internet e que estão ali para te ajudar financeiramente. Intermedia o empréstimo. Faz o empréstimo de uma outra maneira. Isso é algo que lá fora já aconteceu. Aqui é embrionário, mas tem já algumas fazendo. E isso, de alguma maneira, traz concorrência para os bancos. Eu acho que o Banco Central está trabalhando nessa direção. É óbvio que ainda é embrionário, como eu mencionei, mas daqui a um pouco isso vai ser positivo e vai ajudar. Pegar uma caroninha nessa conversa, pega um pouco aqui, não minha área especificamente, que a gente está aqui no YouTube, mas é um nome que surgiu nos Estados Unidos e passou para cá, né? Um exemplo mais evidente que a gente tem, o da Empírico, são empresas que acompanham o mercado e palpitam sobre o mercado. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E vende isso como uma assinatura, como se fosse uma revista. Mas, de alguma maneira, pode ter influência no mercado com um número muito grande de pessoas que acompanham ou no site ou recebem a informação. Aí houve essa história da Betina aí, que ganhou 1 milhão em um ano, botou R$1.000 e saiu com 1 milhão. Isso gerou uma confusão aí danada. E antes já tinha a ideia de que esse tipo de empresa precisava meio que se relatar à CVM, pelo menos. Não ser fiscalizada, mas se relatar. Como é que você está vendo essa confusão? Vidor, eu acho que é muito importante a gente discutir isso. Além de eu trabalhar no mercado, sou professor. Então, eu lido com as duas coisas. Dou aula de mercado de capitais. Então, a CVM ela tem um papel importante, assim como a SEC tem lá nos Estados Unidos. Todo lugar tem que ter uma CVM. E esse papel de regulador do mercado é imprescindível. Até para a gente evitar problemas como foi lá em 2008, na crise. Uma série de problemas relacionados à falta de regulação. Acho que a CVM... No mundo, né? No mundo. Eu acho que a CVM ela tem um papel importante, e não só a CVM. Vou te explicar o que eu penso. Existe no nosso mercado instituições que têm a ver com essa coisa de compliance. Eu, por exemplo, sou associado à APIMEC, que é a Associação dos Profissionais de Mercado de Capitais. A APIMEC, o que nós somos? Somos analistas, que estamos ali associados a ele. E a APIMEC, ela é uma instituição que faz provas para certificação. Então, hoje, para você trabalhar no mercado, você tem que ter certificação. Um gerente de banco, ele tem certificação lá, CPA 10, CPA 20, que é o da Anbima. Para você fazer um relatório de comprar o Petrobras ou vender Petrobras, você tem que ter certificação. E aí você pode ser a certificação da APIMEC, que chama CNPI, ou pode ser um CFA desse, que é
uma instituição lá de fora. Essa ideia de você ter analistas com certificação passa segurança para o mercado como um todo e para os investidores. No fundo, o que está acontecendo é que existem instituições que estão fazendo esse serviço de orientação, não necessariamente utilizando analistas, porque eventualmente dizem que são empresas de jornalística. Uhum. Isso trouxe a CVM para o debate. Essa coisa da Betina trouxe a CVM para o debate. E nesse aspecto eu acho positivo, porque a CVM ela vai precisar agora fazer alguma regra para dizer, olha, pode ou não pode. O PROCON se manifestou recentemente em relação a essa questão da Betina. Então, nisso tudo, que parece que está meio perdido, que nem charuto em boca de bêbado, eu acho bom, porque, de alguma maneira, na minha visão, daqui a 1, 2 anos, isso vai ter que estar pacificado. Porque, senão, as pessoas, mais uma vez, começam a olhar o mercado financeiro, como você mencionou ainda agora. O mercado é só para quem entende, aquilo é um grande cassino, vou botar meu dinheiro na bolsa. E não é nada disso, o mercado é absolutamente imprescindível para uma economia. Então, quanto mais a gente puder regulamentar o mercado, torná-lo crível para as pessoas, transparente, tanto melhor. Então, eu como professor e como alguém que trabalha no mercado, eu quero que essas coisas fluam e caminhem para a melhor situação possível. Alexandre, você adora fazer umas previsões, né? Leva um pouco também na ironia, eu acho, né? Brinca, olha aqui, eu acertei ali e tal. Você falou que a Bolsa ia bater 100 mil pontos, né? Falou bem cedo e... Acabou acontecendo, né? E você até comemorou, estava viajando lá fora. Hoje estou celebrando aqui que eu bati Bateu os 100 mil. Mas ela bateu os 100 mil e não ficou, voltou rapidamente. É isso mesmo. Essa previsão você não fez, né? Não fiz. Vidor, é engraçado essa coisa dessas previsões, porque como eu trabalho fazendo cenário, né, e trabalhei durante muito tempo em bolsa, então eu sou alguém que carrego no meu sangue bolsa, né, desde a época do meu pai, quando meu pai era vivo, meu pai operava em bolsa. E tenho um grande amigo meu, professor, que uma vez eu estava conversando com ele e falei para ele que às vezes eu acordava de manhã e, sei lá, alguma coisa falava assim, hoje a bolsa vai subir, hoje a bolsa vai cair, é aquela coisa do feeling que muita gente fala. Eu tinha um professor no IBMEC, quando eu estudei, lá na década de 80, que ele dizia que feeling era o Morris Albert que tinha ganho dinheiro com feeling, naquela música tradicionalíssima. E eu brincava com esse professor amigo meu, eu tenho feeling, acordei. E aí ele falava assim, isso aí é coisa do pai Xandoca, né? E aí acabou que eu comecei a usar essa brincadeira, o pai Xandoca, acho que a bolsa vai para lá, vai para cá. E ganhou uma dinâmica, porque eu tenho minhas redes sociais, e minhas redes sociais tem muitos alunos, ex-alunos acompanhando. E às vezes os alunos falam, o que o pai Xandoca está vendo aí para a bolsa no próximo semestre, no próximo mês? Eu realmente estava com a cabeça que o mercado ia, num primeiro momento, para 100 mil, muito por conta dessa questão da reforma da Previdência. E acho, Vidor, sinceramente, que se a reforma da Previdência passar sem que a aprovação desidrate demais, eu acho que o mercado vai para 110, 115 ao longo aí desse ano. Essa é a minha expectativa. O que é a reforma passar sem comprometimento fiscal? O Paulo Guedes, né, que é uma pessoa que eu respeito muito, até porque eu conheço o Paulo desde lá da época que ele fundou o IBMEC. Quando eu estudei no IBMEC, o Paulo estava lá junto com o João Paulo do Reis Veloso. A ideia da reforma é uma economia em 10 anos de 1 trilhão e pouquinho, 1 trilhão e 100. Para mim, se vier abaixo de 750, 800,
eventualmente é melhor nem fazer, Vidor, porque você só vai estressar e o outro presidente vai ter que fazer. Por que que 750, 800 é um número que é o mínimo que dá para fazer? Porque se a gente pegar o PIB, 750, 800 é mais ou menos aí você fazer 10% do PIB. E são 10 anos fazendo conta de padeiro, é 1% ao ano. Então é uma economia bastante razoável. Era metade do déficit. Metade do déficit. Recentemente você entrevistou aqui o Chico Lopes, que é um economista extraordinário, e ele falou algo que é muito adequado, muito correto. A queda do juro já está tendo um impacto muito positivo sobre as contas. Um déficit nominal. O déficit nominal está caindo, porque a gente pagava juros de 14 e está pagando agora, 6, então é metade. Falou em juro, São Pedro reais. Então, na minha visão, se a gente conseguir uma reforma que economiza aí 750, 800, dá para esperar que os empresários realmente voltem, e vejo isso como como se a gente tivesse com o carro com a chave na ignição e você está precisando virar a chave. A reforma da Previdência é virar essa chave para que o país volte a gerar emprego. Não dá para ficar, Vidor, com 13 milhões de desempregados e a gente discutindo se canta hino na escola, né, se o horário de verão é bom ou não. E tem que gerar emprego, porque é impossível, olhando, né, num horizonte de médio prazo, sustentar esse nível de desemprego. A Fundação Getúlio Vargas recentemente fez um estudo, você sabe disso, né, o crescimento do país nessa década vai ser um crescimento em média, de menos de 1%. Então, se vai crescer 0,9% ao ano numa década, é como se for lá a década de 80, uma década perdida de novo. Não dá, Vidor. O país é um país... É de 200 milhões de habitantes. Um país, uma economia desigualdades regionais ainda enorme. Então, está na hora da gente fazer, né, da gente inflexionar e trazer de novo o país para um crescimento e gerar emprego. Esse é a minha grande expectativa. Mas, para isso, não tem jeito. Se o nosso problema é uma dívida crescente, a dívida está muito alta para um país de renda média crescente, a gente precisa inflexionar pelo menos. Não precisa nem derrubar, mas está crescendo, vamos virar e aí vão acontecer outras coisas. O país cresce, você gera receita. Na minha visão, num horizonte de 5, 10 anos, o país vai voltar a ser uma economia novamente pujante. Alexandre, aí Pai Xangô, se o câmbio, se a reforma passar, a gente acha que o câmbio aprecia um pouco. Isso. Né? Até porque a taxa de juros pode cair e o câmbio deve dar uma apreciadinha. Ou não? São Pedro reclamou também. Vidor, eu acho que o câmbio é uma variável muito interessante dentro desse contexto. Câmbio, ela tem duas análises. Uma delas em primeiro lugar, eu quero fazer uma ressalva aqui. Ninguém acerta a taxa de câmbio. Ninguém acerta, cara. No horizonte maior. Tinha economista que diz o seguinte: câmbio está lá para... todo mundo errar, né? Todo mundo errar. Câmbio tem duas análises. Uma é você olhar o balanço de pagamento. E a outra é o estresse. Porque o câmbio, como o nosso câmbio é flutuante, ele é a variável que ajusta. Na hora que dá uma zebra, o pessoal compra e vai embora para comprar o título do Tesouro Americano. Eu tenho um estudo que eu fiz há um tempo já, que é pegar a taxa de câmbio desde lá do início do Plano Real e carregar pelas inflações, tanto a inflação daqui quanto a inflação de lá, né, para você manter a paridade. Então, como o dólar sofre inflação, o real sofre inflação, você tem que ajustar pelas diferenças. Na hora em que você pega a média desse câmbio, desde lá do início do Plano Real, pega esse câmbio e faz a média, é um número perto de 4, que é onde a gente está.
Então, na verdade, a gente está trabalhando com um câmbio médio histórico. Se eventualmente a reforma passar, o país voltar a crescer, vai entrar muito dinheiro de fora, não tenho dúvida disso. Então, se não tiver estresse, eu acho que o câmbio vai dar uma apreciada. Mas essa apreciada também não pode descolar muito do câmbio real. Porque senão a gente vai cair no problema que teve lá no Lula, com a Dilma, e o câmbio valorizou demais e aí você causou um baita problema nas contas externas. Então, na minha cabeça, vai voltar ali para 3,70, 3,60, não vai abaixo disso. Agora, se eventualmente a gente ficar nesse reme-reme, nessa discussão que infelizmente não vai nos levar a bom termo, não passar a reforma da Previdência ou passar totalmente desidratada, raquítica, aí eu acho que o câmbio vai estressar, porque vai ter um investidor que vai sair e isso é um problema. A minha experiência com o Congresso é que realmente nós estamos num Brasil, Alexandre, em que os poderes se fortaleceram. Concordo. O Executivo não tem mais aquele negócio de botar, entendeu? Eu faço isso e aquilo e faço acontecer. Ele tem que negociar muito com o Congresso, tem que negociar com o Judiciário também. Mal ou bem, o Judiciário... Mas no final das contas, vamos dizer que alguma racionalidade prevalece. Sim. O pessoal está vendo o seguinte, agora a gente tem um teto de gasto. A receita, se ela subir mais, a gente consegue resolver o problema fiscal ao longo do tempo. Para a receita subir, a gente tem que fazer a economia crescer. É isso. Então tem que tirar os gargalos. Agora, se a economia não crescer, com esse teto de gasto, vamos ter um problemaço. A Previdência vai aumentando, vai comprimindo as demais. Vai ter um problemaço. Então, estão discutindo aí o Ministro da Educação. O Ministro da Educação não vai ter dinheiro para passar. A saúde não vai ter dinheiro. Vidor, você colocou um ponto agora que eu acho Segurança não vai ter dinheiro. É fundamental pelo seguinte, se você pegar o orçamento do governo, hoje, se você somar Previdência, folha de salário, seguro-desemprego, assistência, né, o BPC e tal. Se você pega isso, dá ali em torno de 80%. Aí você pega saúde e educação, isso já está indo para quase 95%. Então hoje você não tem dinheiro, sobra, para fazer nada. Então o país precisa fazer infraestrutura para voltar a crescer. Eu falo lá para os meus alunos o seguinte, você tem um empresário, ele vai montar uma fábrica, no final, metaforicamente falando, vai sobrar uma tomada na mão dele que ele vai ter que ligar para acender a fábrica dele. Se na hora que ele botar a tomada, apagão, ele não vai fazer a fábrica. Só que o problema é que o país tem uma deficiência, né, de infraestrutura enorme, os gargalos que você menciona. Falta de energia, estrada muito ruim, ferrovia. No outro dia você estava comentando sobre a ferrovia, né, que está sendo feita, aeroportos horríveis. Então, essa falta de infraestrutura tem um custo muito grande associado. O governo vai lançar agora uma MP, que é a MP da Liberdade Econômica, né? Vai fazer um revogaço para você tentar deslanchar, tirar um pouco desse custo, país associado a investir em infraestrutura. Então é preciso fazer uma mudança, Vidor, e ela passa necessariamente pela Previdência. É óbvio, é ruim a questão da Previdência, eu vou ter que trabalhar mais, isso aí. Eu entendo tudo isso, porém... Se trabalhar fosse demérito, não, né? Não é demérito. Então, eu digo lá, Vidor... Muito trabalho chato, mas... Vidor, olha só, as pessoas estão agora discutindo a questão do horário de verão que vai acabar. Eu, particularmente, Alexandre, eu nunca gostei do horário de verão, mas é uma coisa pessoal minha, eu vou te explicar porque eu sou professor, dou aula de manhã cedo. Acorda no escuro. Acordo, né? Eu moro na Barra. Quando eu dou aula no centro, eu acordo 5 horas da manhã. Teoricamente, no horário de verão, eu vou acordar às 4. Mas até aí tudo bem. Só que na hora que eu chego para dar aula às 7h30,
Nos primeiros 15, 20 dias, eu estou sozinho. Sabe por quê? Porque os alunos não vão. Eles começam a chegar 10 para as 8, 8 horas, 8h10. Muito bem. Mas eu entendo. Ah, não, porque tem uma economia e tal. Eu entendo perfeitamente. Só que tem o seguinte, agora você tem estudos técnicos que mostram que não está tendo mais nenhum tipo de economia. O consumo de energia, hoje, ele já não se altera muito. Exato. Ao longo do dia, então... Não tem tanta necessidade. Só que aí a gente cai no fla-flu que eu comento, porque agora quem era contra passa a ser a favor. Mas por quê? Não, porque eu ia para a praia, ora a bola. Isso virou uma partida de futebol, Vidor. Não, a gente está tratando de um país onde tem, de novo, 13 milhões de pessoas desempregadas. Não dá para levar o país como se fosse uma arquibancada. Então está na hora da gente sentar. O Congresso, como você mencionou, fazer a sua parte, que é, olha, vamos discutir, vamos debater, mas debater sem ser na emoção. É que entre nós, a gente tem um ministro da Economia, você sabe, que é uma pessoa muito preparada. Você pode não gostar das ideias dele, mas claro, é uma pessoa preparada. Discute com ele, argumenta. Aí, aproveitando isso, que você é professor do IBMEC, instituição criada lá na Bolsa, amigo meu chamado Luiz Sérgio Sampaio, já falecido, para ser um centro de estudos e caminhou para ser uma faculdade. O Paulo Guedes fez essa transição. E você está dando lá aula em vários horários. Como é que é dar aula de economia hoje? É uma... Também já fui professor, hein? Vidor foi professor, sabe bem disso. É um grande desafio, Vidor. E eu acho que é esse desafio que me alimenta um pouco a continuar. Como eu trabalho com o mercado financeiro e hoje em dia fazendo cenário macroeconômico, eu dou aula de macroeconomia e dou aula de finanças e mercado. Dar aula de finanças é algo que não é tão desafiador quanto a economia. Por quê? Porque finanças, você de alguma maneira está trabalhando com matemática financeira, é matemática, e as teorias, elas estão associadas a modelos que acabam na matemática ou na estatística. O problema da economia, Vidor, e você sabe bem disso, é que a economia é uma ciência social. E os economistas, como são pessoas inteligentes, ao longo da história, eles pegaram a matemática e a estatística para fazer os modelos. Mas os engenheiros que também ficaram se metendo na economia. Isso. Então tem Henrique Simas. Que eu tive aula, duas aulas com o Mário Henrique Simas. A econometria, que é uma matéria muito pesada, e hoje as pessoas que trabalham com modelos usam a econometria. Só que uma coisa é você estar com um garoto já se formando no 7º, no 8º período, ou no MBA ou no mestrado. Outra coisa é você pegar esse jovem que está saindo da escola, que tem 17 anos, 18 no máximo, e optou por estudar economia. E você tirar ele daquele mundo que ele tinha, né, da escola, do cachorro-quente, do professor de história, e você começar a falar de economia, que é uma coisa muito intangível. E tentar fazer esse link entre a ciência social e os modelos que a gente acaba tendo que ensinar, que estão nos livros de texto lá de macroeconomia. Esse é um enorme desafio para mim. É bom porque, na verdade, eu tenho muito aquele hábito de tentar explicar as coisas para o leigo. Né? Nas minhas provas, os meus alunos, todos eles sabem disso. Tem uma questão que é explique para o leigo. Não pode botar nem fórmula nem gráfico. Se botar, eu nem leio. Para você entender que você está trabalhando com uma ciência social. Tem que saber explicar para uma pessoa inteligente. Não é? O leigo não é uma pessoa burra que não vai entender. Uma pessoa inteligente, o que é a taxa de juros, por que o empresário, quando a taxa de juros está alta, ele vai investir menos. Essas o governo emite dinheiro e sai distribuindo para a economia. Exatamente. Crescer, né? E uma outra coisa, Vidor, é o seguinte, se eu consigo no início passar um pouco dessa sensação de que a gente está trabalhando com uma economia, com uma ciência social,
o ser humano, ele reage muitas vezes racionalmente, mas tem horas, Vidor, que a gente reage psicologicamente. Quando você está acuado, você não está raciocinando. Então, muitas vezes, as decisões de políticas econômicas vão esbarrar numa questão social... Comportamental, né? Comportamental. Não vai dar aquilo. Hoje em dia, os economistas prestam atenção mais nisso, mas não prestavam. Não prestavam. Porque a teoria era das decisões racionais, né? É isso aí. Você está tomando decisão racional o tempo todo. Por aí isso... tem um comportamento de manada, de repente, que Exato. você não consegue explicar. Esse é o meu maior desafio hoje. E eu gosto muito, Vidor, de estar com a juventude, porque quando a gente atinge uma idade como a minha, 55 anos, estar com a juventude é algo bom, porque você está na idade do côndor, está com dor aqui, com dor ali, e você está com a juventude. Eles falam uma piada, contam uma história, eu brinco muito na aula para tornar a aula agradável. Isso é bom para mim também, porque ainda continuo no mercado financeiro. O mercado financeiro é muito estressante, apesar de eu não ser mais trader, mas de alguma maneira isso ajuda um pouco aliviar o meu estresse. Alexandre, vou contar uma história pessoal minha, né, que quando dava aula. Nessa época eu também trabalhava na Globo News, quer dizer, a Globo News estava nascendo, estava conquistando um público que a gente nem sabia direito qual era. Não, público classe A, mas na verdade, de repente, entrou na classe C. Aí eu dizia assim, se eu não conseguir ensinar para esses meus alunos, eu também não consigo falar na televisão, né? Uma coisa, se eles não conseguirem aprender o que eu estou ensinando, eu também não consigo falar na televisão. Quer dizer, então começou a ser um desafio para mim que... E esse desafio que você passou e que eu passo, ajuda muito a gente a tentar desmistificar a economia. Economista gosta de falar difícil, economês. Então, começa lá com aquelas palavras que ninguém entende, muitas delas em inglês. E é por isso que eu parto muito para essa coisa do leigo. Tentando tirar um pouco essa ideia de que o economista é um cara que está numa outra dimensão, vive num outro planeta. Não é isso. O que eu tenho feito também, Vidor, muito, eu tenho escrito muito artigo. Eu escrevo lá para o blog da Orama, a Orama tem um blog. Tem alguns blogs no mercado financeiro que eu também escrevi recentemente sobre a reforma da Previdência. Vai sair um artigo agora no blog da Orama sobre essa nova teoria monetária aí que está todo mundo falando. E também tenho feito... O André Lara Rezende tem discutido também. Que o André Lara Rezende trouxe. E tenho feito vídeos para o YouTube, para o canal que a Orama tem de educação financeira. E esses vídeos são todos nessa linha, não fico falando em matemática. É sempre a coisa, por que que o Banco Central imprime moeda? O que é moeda? Se eu começar a chegar e olhar o passivo do Banco Central, o cara não vai olhar o vídeo. E não é isso que a gente quer. Essa questão da teoria, da nova teoria monetária, é algo muito interessante, Vidor, porque ela está ganhando adeptos lá nos Estados Unidos por conta de economistas, professores, que estão muito próximos do Bernie Sanders, que provavelmente vai ser o candidato do Partido Republicano, do Democrata contra o Trump. E tem uma deputada dos democratas, a Alexandria Cortez, que ela também está nessa vibe dessa nova teoria. E aqui o André Lara, que é um economista muito respeitado, um dos formuladores lá do Plano Cruzado, Plano Real também, ele trouxe essa discussão. E é uma discussão que está encontrando aqui no Brasil também alguns economistas que gostam dessa conversa. E uma teoria, Vidor, que ela é bem difícil da gente encaixá-la num país como o nosso. Porque essa teoria, ela defende um pouco aquela tese lá do início do século XX, chamava cartalismo, que a moeda, ela existe para você fazer conta. A moeda é unidade de conta. E depois que você perdeu lá o padrão ouro,
né? Então não tem mais lastro, virou moeda fiduciária, o Banco Central emite e você acredita nele. Então é um pouco o resgate disso. Só que para isso acontecer, tem aquela regrinha que a taxa de juros não pode ser maior do que o crescimento do PIB. Então o que você tem que fazer, na verdade, olha, vamos fazer a taxa de juros menor do que o crescimento do PIB, porque aí você não vai ter déficit. Então a dívida líquida sobre o PIB, né, converge para zero, e aí eu vou ter uma taxa de juros muito baixinha, perto de zero, eu posso imprimir à vontade que não vai ter problema. E aí o político vai adorar isso, porque tudo que ele quer é gastar e botar a maquininha para funcionar. E não vai ter problema, porque é só você ter lá um déficit condizente com o PIB potencial, né? A inflação basicamente nesse contexto é o descasamento entre a demanda agregada e o PIB potencial, e você combate a inflação com o imposto. Então, se a inflação estiver alta, eu desaqueço a demanda subindo o imposto, diminuo a renda disponível. Isso tudo pode funcionar num país onde a taxa de juros é perto de zero. Só que aqui no Brasil, você não vai conseguir esse tipo de argumento. Aqui, acho muito complicado. O próprio Andelara, no artigo dele, ele colocou ali umas coisas, olha, é isso, mas tem... E aí teve discussão lá na Casa das Garças, de Mar Baixo, e muita gente falando mal, né? Porque no fundo, Vidor, não é nada muito novo, é só uma nova roupagem para algo que já existe de alguma maneira na teoria, e que essa professora, Stephen Quinton, e o Randy Rawl, que também é um professor americano, que eles estão trazendo, olha, é muito tranquilo da gente fazer isso aqui nos Estados Unidos. Bota o Fed aí não vai dar problema. Tenho minhas dúvidas, mas aqui, pelo menos, do jeito que a gente tem o desenho, acho praticamente impossível. Eu acho que também a gente, isso é um pouco reflexo dessa longa crise econômica que o mundo passou, né? O baixo crescimento. Nós tivemos na Europa aqui recente, lá também eles estão recuando nas projeções, né? E ainda tem uma coisa muito grave, Vidor, que é o seguinte, os bancos centrais, na Europa, essa questão do Brexit é insolúvel, não tem solução. A não ser que ele volte atrás. Sim, mas aí é um pouco aquela coisa do Fla-Flu que a gente está levando para lá também. Não, e o orgulho inglês, né? Como é que eu vou voltar para trás? Exatamente. Então, você está ali... Fizemos uma besteira... monumental. Peraí, vamos rever isso aí, gente. Não valeu, foi um momento de maluquice. Então, mas aí você vai entrar nesse Fla-Flu que eu estou falando. Porque quem era contra agora é a favor, quem é a favor agora é contra. Essa questão do Brexit, eu não consigo ver uma solução a contento. O Banco Central Europeu, ele entrou numa cilada. Você tem países lá com enormes déficits, né? Problema da Itália. A Itália está agravando a situação porque ela começou a receber os refugiados e você acaba, né, tendo um problema de... O mercado de trabalho lá é mais... muito complicado. E a França também. A França com essa questão lá do... rígido, muito rígido o mercado. Com a questão dos coletes amarelos. Então, a Europa tem um problema muito grave e o Banco Central trabalhando com uma taxa de juros muito baixa. O Japão continua com uma taxa de juros muito baixa, eternamente baixa. Então, no fundo, a crise, ela ainda está reverberando, de alguma maneira está. Talvez não nos Estados Unidos, porque eles foram... A economia lá é muito dinâmica. Aí saíram pela tecnologia da informação, né? Exatamente. Google, e Amazon. Isso aí, que tem um peso hoje. Serviço, hoje... Estive lá em Israel, também é isso. Impressionante. E essa questão da guerra entre o Trump e a China está parecendo que está caminhando, de alguma maneira. É um tremendo blefe, né? A mesa de poker, todo mundo blefando um lado do outro. Agora eles chegaram os cartões na mesa e tem que... Eu tenho falado muito isso lá para os garotos. A China tem a faca e o queijo na mão.
ela tem 3 trilhões de dólares em reservas. Onde estão essas reservas? Estão compradas em Treasury, em título do Tesouro Americano. Se o chinês começar a vender o Treasury, a taxa de juros vai explodir. Então, se o cara começar a vender, isso vai causar um problemaço lá para o Tesouro Americano. E o ouro vai explodir também. Então, o chinês, de alguma maneira, ele tem cacife, ele tem umas cartas na manga que são cartas, né, de peso. E eu acho que o Trump, ele, nesse momento, eu acho que ele está mais preocupado em tentar fazer a questão do muro, porque era uma promessa muito forte de campanha, que ele não conseguiu e ele vai tentar a reeleição, e está deixando essa questão da China. Está comprando a briga com o Fed, né? Está dizendo que o Fed está atrapalhando a economia e está dando um pouco de corda para resolver a questão com a China. De qualquer maneira, a gente aqui depende da economia internacional. Não tem jeito, não somente por causa do setor exportador, mas porque na hora que você melhorar a economia, você vai precisar, daqui a um tempo, na hora que você ocupar a capacidade ociosa, você vai precisar melhorar o parque industrial, você acaba importando. Então, a nossa corrente de comércio é muito baixa ainda em relação ao resto do mundo. O mundo globalizado é um dominó. Se você aperta de um lado... exporta menos que a Polônia, né? Está na hora de fazer uma mudança. Mas, para isso, a gente precisa resolver essas questões de produtividade. Produtividade, nossa, é muito baixa. Essa tal da MP, da liberdade econômica, está indo nessa linha, pelo que eu entendi, de tentar melhorar a produtividade. Bom, a gente está chegando aqui no final, a chuva também já está amainando, né, Alexandre? Só para a gente finalizar, você vê ainda alguma perspectiva na profissão de economista? Porque muitos garotos que você deu aula no passado, eles olhavam, vou trabalhar no mercado financeiro, vou ficar rico, vou trabalhar feito louco na mesa de operações e vou ganhar. Qual é o mercado do economista hoje? Vidô, a gente, lá no IBMEC, às vezes a gente faz semanas de finanças, eventos, para a gente tentar ajudar o aluno. Até porque lá no IBMEC não tem só o cara de economia, tem o cara de administração, tem o engenheiro, tem o RI. Eu hoje vejo o mercado, especificamente o mercado financeiro, eu não vejo mais tanta demanda por trade. Aquele cara que ficava antigamente com os 2 telefones ligados naquele pregão. Hoje eu vejo menos isso. Tesouraria de banco não necessita mais de tanto cara ficar operando que nem um louco como era na minha época. O que eu vejo é o pessoal de fundo, dos assets, que demandam pessoas que tenham essa afinidade com a compra e a venda, mas esse cara também precisa entender um pouco de análise. Ele precisa saber se está barato, se está caro, precisa entender um pouco de valuation. Então é um novo profissional. Petrobras está caro ou está barato? Eu acho que Petrobras, nesse momento, está barata. Se as coisas acontecerem como eu acho, eu vejo Petrobras com muito bons olhos. À frente da Petrobras tem um ex-IBMEC. Sim, exatamente. E a Petrobras é uma empresa que melhorou muito os processos depois de tudo que aconteceu. Na verdade, Vidô, eu vejo as empresas brasileiras... Mas reduziram muito o endividamento, né? Isso. Isso é um dado... Eu vejo as empresas brasileiras muito bem administradas. Não acho esse complexo de vira-lata que a gente tem, não se aplica às empresas brasileiras, com algumas exceções. Mas as empresas... que têm ações, né? Sim, o mercado brasileiro, o mercado de capitais brasileiro, ele é muito bem estruturado. É um dos principais mercados. Na hora que você pega os índices, né, de emergente, a gente está lá em cima. E tem uma outra coisa que vejo com muito bons olhos que aconteceu,
que foi no governo Temer, que foi a mudança da TJLP para a TLP. Que a TJLP, ela causava uma distorção no mercado, porque você estava com taxa subsidiada. Como a TLP, que substituiu, vai convergir para uma NTN, você vai, daqui a um tempo, tirar essa distorção que havia no mercado de capitais. Todo mundo queria tomar dinheiro do BNDES. Claro. E você vai trazer agora as grandes empresas para abrir capital, fazer o IPO, que é para isso que serve o mercado de capitais. E deixa o dinheiro do BNDES para quem não consegue fazer abertura de capital, para quem não consegue tomar dinheiro. O BNDES vai lá e empresta. Não, às vezes você tem um projeto de maturação de muito longo prazo. E aí você ir ao mercado, pegar dinheiro para fazer vai ter 10 anos para ter algum retorno. É um pouco difícil, aí você tem que baixar muito o preço do seu papel para captar, e aí não sei se vale a pena. Né? Mas isso é outra discussão. Meu amigo, Vidor, muito obrigado, foi um prazer enorme. Falamos aqui para alunos de economia, para futuros alunos, para o pessoal que já está na economia e para pessoas em geral, né? Passamos por esse mundo. Obrigadão. Bom, no próximo domingo tem mais bate-papo, mas por favor, inscreva-se nesse canal, é só apertar um negocinho aí, né? Inscrever-se, e tem um sininho do lado que você bota assim, né? É de graça. Eu juro que eu não vou pegar suas informações para aplicar na bolsa. Gente, tchau, pessoal. Grande abraço.